Aí, Ariane, tudo bem, minha querida? Noite, tudo bem, Aretudo, com você? Boa noite, boa noite. É um prazer estar recebendo aqui nesse espaço, né, para poder Prazer. tirar as dúvidas dos nossos profissionais de odontologia quanto aos seus consultórios, a Ah, regulamentação, fiscalização, enfim, o assunto ele é merecedor realmente, né, de é, uma live para a gente poder estar explicando tudo isso aí para o profissional. exato. Porque o que acontece muito, Aretudo? A gente escuta muito no dia a dia nosso, nas vivências, nesses consultórios. É assim, Ariane, me formei na faculdade, quero abrir um consultório odontológico, e aí? E Aí agora? E agora? Fica todo mundo perdido, começa a pedir ajuda, liga para um parceiro, o parceiro não sabe. Então, o nosso papel hoje é tentar repassar para eles um pouquinho de como deve ser esse passo a passo para que a regularização do consultório dele seja feita e ele não tenha problemas com fiscalizações, com multas, que hoje em dia ninguém está podendo abusar de pagamento de multa, né? É, Então, justamente, ninguém quer gastar, né? Prejuízo exato. ninguém quer. E Quem? antes da gente começar o nosso bate-papo, gostaria que você apresentasse um pouco, né, para os nossos seguidores. Claro. Eu me chamo Ariane Mosqueira Soares Reis, tenho 26 anos, mas eu venho aí com uma bagagem muito grande, já tenho aí quase 8 anos de experiência neste ramo de regularização. Começou com uma amiga pedindo ajuda, que ela não tinha tempo para ir na prefeitura regularizar o seu empreendimento, e eu falei, pode deixar, né? Porque eu fazia o curso técnico de meio ambiente, depois eu fiz a graduação, e aí eu vi que aquele negócio era o que eu realmente queria aperfeiçoar. Vi que a gente tinha prática, que nós poderíamos ter experiência. Começamos na cidade de Contagem. Hoje nós já atendemos toda a região metropolitana e outros estados, fazendo a regularização de consultórios odontológicos, médicos, até clínicas de estética também em outros estados, todos focados nessa parte de regularização. Então, começou assim, com uma pequena demanda, e hoje, graças a Deus, nós viramos especialistas no assunto. Que bacana. Então, para começar aí o nosso bate-papo, diz uma coisa: o que a vigilância sanitária exige para que um consultório funcione? Exato. Essa é a primeira pergunta A quando eu primeira. chego no dentista. Ele fala assim, Ariane, o que eu preciso ter que a vigilância sanitária me pede para estar regularizado? Nós temos a Isso. Anvisa em âmbito nacional, nós temos a vigilância sanitária municipal, né? Cada prefeitura ela tem a sua regência. Mas nós temos alguns documentos que todo consultório odontológico precisa ter para estar regularizado. O primeiro dele é a base de qualquer empreendimento, principalmente da área da saúde, o alvará de localização e funcionamento. Ele é primordial, ele comprova, esse alvará de localização e funcionamento, ele comprova que a empresa está apta a executar as suas atividades naquele local. A prefeitura autoriza que aquela atividade odontológica pode ser executada naquela rua, naquele bairro, que não vai ter problema nenhum. Então, para você abrir o seu consultório, a primeira coisa que você tem que fazer é emitir o seu alvará de localização e funcionamento. É como se fosse, Aretusa, uma receita de bolo, digamos assim, é todo um passo a passo. Então, ó, vocês podem ir anotando aí para não esquecerem. Então, vou abrir meu consultório odontológico, emito o alvará de localização e funcionamento. Depois a gente passa para o alvará ambiental. Ele é uma exigência principalmente para a área de saúde, onde nós iremos elaborar um estudo para comprovar que aquele consultório odontológico ele não está degradando o meio ambiente. Nós precisamos cumprir as exigências da prefeitura. Então, nós vamos identificar quais que são aqueles impactos e quais ações nós iremos fazer para minimizar esses impactos negativos no meio ambiente. Então, depois do alvará de localização e funcionamento, eu parto para o alvará ambiental. Depois que eu emiti o alvará ambiental, eu parto para o alvará sanitário. Esse não tem como fugir, meu povo. Você, dentista, está com seu consultório, está deixando ele legalizado, você precisa ter um alvará sanitário. Ele é obrigatório. Você precisa dar entrada nele antes mesmo de abrir as portas.
Sem o alvará sanitário, você não pode funcionar. Isso é em âmbito nacional. Ele é a sua base para dar início nesse processo de atendimento ao público. Se você não tiver, você corre risco de ter multa e ele tem poder até de interditar o seu empreendimento. Então, não tem como, você precisa fazer. Ele varia muito a validade dele de cidade para cidade, depois nós vamos entrar nesse mérito melhor. Isso. Ariane, e nós vamos até falar um pouco sobre a validade aí dos documentos, né? Que isso é muito importante. Mas antes disso, o tempo para abrir o consultório, para finalização desse processo todo, é demorado? Qual o tempo que leva? Aretusa, para a gente deixar o consultório regularizado com os protocolos, é aproximadamente 3 meses. Para deixar a empresa bonitinha, com todos os protocolos, apta a funcionar 3 meses. Porém, a tramitação nos órgãos públicos demora muito. Muito, muito, muito. Mas se você tiver o protocolo, você está seguro. Você pode funcionar. Porque a prefeitura, ela entende o seguinte: você fez a sua parte. Você, consultório odontológico, você foi em busca da regularização. Agora depende de nós. Depende do órgão público a entrega dos documentos. Isso, as pessoas muito me perguntam assim: Ariane, tem fiscalização? O que acontece? Fiscalização tem, mas o corpo de fiscal da prefeitura, ele é muito pequeno, Aretuza, ele é minúsculo para atender toda a demanda. Então, acontece muito denúncia. A gente vê que a fiscalização ela acontece por denúncia. Nesse ramo odontológico acontece muito disso, muito disso. Então, recebeu uma denúncia, aí a fiscalização vai. E aí você precisa estar munido de pelo menos os protocolos para não ter problema em pagar multa. Para garantir ali, né, a sua atividade. Exatamente, exatamente. Para você ter noção, aqui na nossa capital, Belo Horizonte, nós temos em média 3 técnicos, 3 fiscais para fazer a fiscalização de todos os consultórios odontológicos BH. É muito pouco o número de fiscais para atender toda essa região. E aí eles vão por denúncia. E a gente não quer que quem está aqui assistindo essa live seja prejudicado por conta disso. Então, deixe todos os protocolos à mostra, ele tem que estar em local visível para que o fiscal entenda que agora depende da prefeitura em te ajudar a regularizar o processo. É importante dizer também que nós temos o consultório odontológico, ele não pode deixar de ter o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da saúde. Ele regulamenta as boas práticas de gerenciamento de resíduos sólidos. Todo o consultório odontológico ele vai gerar ali resíduos infectantes, resíduos comuns, que precisam ser descartados de uma forma correta. Correta. Exato. Para a gente fazer esse estudo desse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, precisamos levar em consideração a atividade que é executada, se eu vou ter raio-x, se eu vou ter prótese, se eu vou ter somente a limpeza, a instalação de aparelhos, nós precisamos avaliar tudo isso. O tipo, quantidade, especificação de resíduos gerados, quantos quilos de resíduos eu gero dentro daquele consultório odontológico. Esse consultório odontológico precisa ter uma empresa legalizada para recolher esses resíduos. Eu não posso destinar esse resíduo dentro do meu consultório odontológico para qualquer lugar, não. Eu preciso contratar uma empresa. Essa empresa ela precisa ser licenciada, ter todos os documentos para que ela possa, sim, receber o meu resíduo sólido. Então, isso é muito importante. E uma observação, um recadinho aí, a partir do ano passado, desde o ano passado, em setembro de 2019, começou a ser exigido o MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos. Vocês, dentistas que aí estão escutando, vocês precisam emitir esse MTR, esse Manifesto de Transporte de Resíduos, toda vez que o resíduo for transportado do seu consultório odontológico. É como se fosse, Aretuza, uma nota fiscal, demonstrando o qual resíduo, a quantidade para onde ele vai ser destinado. Porque se nesse período o caminhão pega o seu resíduo até o descarte, caso tenha alguma fiscalização e não tenha esse MTR, você pode ser autuado. E como eu falei, tudo hoje vai... O resumo são as autuações, são as multas. E é uma coisa que a gente não quer, né?
Justamente. Nesse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nós vamos auxiliar o dentista a como armazenar este resíduo, a como deixar ele especificado dentro das lixeiras. Hoje em dia, nós temos os resíduos, eles precisam ser separados. Os resíduos infectantes, por exemplo, infelizmente, a gente vê muitos dentistas misturando com lixo comum. E isso não pode. O resíduo infectante, ele precisa estar em lixeira branca, com tampa e pedal. Tem dentista aí que monta aquele consultório maravilhoso e coloca lá uma lixeira com sensor, para não ter nem contato com a lixeira. Mas não pode, não pode. Tem que estar ali com o pedal. Já o resíduo comum, ele precisa estar em uma lixeira totalmente identificado também, tá? Ela tem que ser de cor cinza e o plástico dela tem que ser de cor clara. A gente vê muitos consultórios aí com o branco, mas não pode ser branco. A legislação fala cor clara, exceto branco. Aí a gente sempre indica um clarinho, um verde. E muitas das vezes, Aretusa, o dentista ele não tem essa informação. Ele vai ser bom demais naquilo que ele faz, que é cuidar da nossa saúde bucal. Mas esses pormenores, ele não tem essa informação. Né? Então tem que se informar, abrir o seu consultório, já se informa como que é a destinação desses resíduos sólidos, né? Procurando o quê? Uma empresa especializada. Exato, exatamente. Para que ele depois não tenha problemas, porque depois não tenha outros pormenores a serem resolvidos. Exatamente. Sim. Ariane, pode terminar. Não, então, ele também, nessa questão de qualquer dúvida que ele tiver com os resíduos perfuro-cortantes, todos eles também precisam da sua destinação correta. Certo. Agora vamos falar aí um pouquinho sobre a validade de tantos documentos, né? Alvará sanitário, ambiental e por aí vai. Então especifica pra gente direitinho, informando aí o cirurgião dentista, para eles estarem sempre atentos quanto a isso, esses alvarás, esse licenciamento, né? Claro. O primeiro documento que nós precisamos ter, o alvará de localização e funcionamento, ele varia muito de cidade para cidade. Normalmente a validade dele é até 5 anos. Você abre o seu consultório odontológico, esse alvará tem validade por 1 ano. Você tem ele provisório. Neste período de 1 ano, você precisa regularizar a sua empresa, o seu consultório, cumprir as exigências da vigilância sanitária. Cumpriu essas exigências, você pode renová-lo com a validade até 5 anos. O alvará sanitário, o primordial para o seu consultório funcionar, ele é anual. Ele tem validade de 1 ano. Por quê? A vigilância sanitária precisa testar todo ano que o seu consultório está atendendo todas as especificações. Não tem como. Já o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, esse que eu mencionei há pouco, ele, na cidade de Contagem, que é aqui mais próxima da gente, ele tem validade de 1 ano. Nas demais cidades, você só precisa alterar esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos se teve alguma modificação dentro do seu consultório odontológico. Tirando isso, a validade dele é indeterminada. Então, é algo interessante, né, para que os dentistas fiquem sabendo que nas demais cidades ele não tem validade. Pois é, aí nós falamos dos alvarás e agora em relação à multa. Quanto que chega uma multa dessas aí? No estado de Minas, se você não apresentar o protocolo desses documentos, a multa é a partir de R$ 7.001. Ainda tem um R$1, um ainda. Um ainda para completar. Para completar, exatamente. É muito dinheiro, Aretusa, é muito dinheiro. E muitas das vezes é realmente por falta de informação. As pessoas não fazem por falta de informação, porque eu acho, se você fica sabendo que se você não tiver esses documentos, você vai pagar uma multa de 7 mil, ninguém quer pagar para ter, né? Justo. Com certeza. Ninguém quer correr esse risco, então tem que estar dentro das normas, procurar mesmo saber a regularização de tudo, né? De tudo. E você, dentista, abriu seu consultório, você está com o gás todo para já começar a funcionar, já começar a atender o público. Muitas das vezes você vai até esquecer que você tem que tirar aquele alvará. Você não tem essa informação.
Mas para chegar um fiscal, bater na sua porta e pedir esse documento, pouco custa. Justamente. Nós temos aqui a Simone, ela está perguntando quanto custa fazer esses alvarás. Como é que é? Simone, aproximadamente vai variar muito de cidade para cidade. Mas hoje, para um consultório estar todo legalizado, incluindo até o do Corpo de Bombeiros, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, dá aproximadamente 3.200 para ter todos esses documentos aprovados. E aí tem a validade, por exemplo, do alvará de localização, que chega até 5 anos. Então, é uma tranquilidade que você tem de ter o seu consultório todo legalizado. Então, vamos começar aí falando como saber, como o cirurgião dentista vai estar seguro com as instalações do seu consultório de acordo aí com o que é exigido, né? Primeira coisa que eu falo com ele, antes de abrir o consultório, me chama para bater um papo. Simone, nós já cansamos de ver a pessoa me liga, o dentista me liga e fala assim, Ariane, você pode me ajudar? Aluguei um consultório, tá lindo, tá maravilhoso e eu quero deixar minha instalação regularizada. Aí a gente chega lá, a pessoa já fez um contrato de aluguel num lugar privilegiado. Quando a gente chega lá, as instalações estão todas inadequadas. Por exemplo, instalações com casa de madeira, colchão de madeira, escada de madeira. Isso não é aprovado. O piso ele precisa estar em porcelanato branco. Eu preciso ter um espaço destinado para a sala de resíduos. Eu não posso ter escada em aspiral. Eu preciso ter os extintores instalados dentro do meu consultório odontológico. Isso tudo são premissas que uma instalação de um consultório odontológico precisa ter para estar 100%. Se eu tiver raio-x, eu preciso fazer toda a instalação daquele equipamento, eu preciso blindar as paredes. E muitas das vezes, se você já aluga uma sala e já está doido para funcionar, em alguns momentos, aquele contrato de aluguel que você fez, ele não te permite nem furar, nem bater um prego. E aí, o que você vai fazer? Como você vai poder funcionar num lugar que a prefeitura não te autoriza? Então, nós precisamos se atentar realmente a essas exigências, sempre em local claro, com porcelanato, que tenha ralos para poder fazer a limpeza do ambiente, para que isso não possa ocorrer, trazer problemas futuros e deixar a empresa ali livre de multas. A Juliana está aqui até ressaltando que o raio-x impacta também nas questões da segurança do trabalho. Trabalho, total, total. Você precisa resguardar a segurança dos seus funcionários e dos seus pacientes. Então, não tem como. Quando o dentista ele resolve ter na sua atividade o raio-x, o meio ambiente, a vigilância sanitária e a segurança do trabalho precisam andar ali de mãos dadas, para não ter problemas. Tá, o Gustavo mandou aqui acessibilidade. Exatamente. Né? Aí entra no projeto arquitetônico. O que é o projeto arquitetônico? É quando eu vou demonstrar que aquele espaço ele está devidamente dentro das necessidades da vigilância sanitária. Eu preciso pensar nos portadores de deficiência. Hoje, nós precisamos pensar até nos pacientes com autismo. O consultório ele precisa estar dentro das normativas para atender deficientes e pessoas com autismo, para que eles possam ter sim, um bom atendimento. Então, é rampa, precisamos ter corrimão, precisamos ter faixa de antiderrapante, caso tenha degraus. Isso tudo vai ser feito também para o projeto de autodivistoria do Corpo de Bombeiros, que é o AVCB. Hoje não tem como você ter um consultório se você não tiver a aprovação do Corpo de Bombeiros para poder funcionar. Que é outra coisa muito importante, né? Muito importante. O AVCB ele tem validade de 3 a 5 anos e você não opera se tiver sem ele.
O projeto que vai te deixar seguro em caso de incêndio e pânico. E isso entra junto aí, Gustavo, com a acessibilidade. Estou vendo uma pergunta aqui Sim, que a pessoa me perguntou se tem. pode ter escada ou não, né? A escada, Aretusa, ela pode ter, mas eu tenho que ter a opção de rampa. Ah, Elevador sim. não é obrigatório, tá? Sim, mas a rampa, você pode ter escada, mas tem que ter a opção de rampa. Exatamente. Eu tenho que deixar meu Ah, cliente. aham, sim. A Ana Paula aqui está perguntando: descarte de revelar e fixador de raio-x, tem uma empresa específica para recolher? Tem. Hoje, aqui na região de Minas tem 3 empresas especializadas no recolhimento de toda essa parte de raio-x. Hoje nós temos. Caso ela queira, depois eu passo para ela os contatos dessa empresa que recolhe. Ah, sim, tá joia. Você pode deixar também o Eu, seu e-mail aí, isso, eu né? vou Falar falar depois, né? Porque aí o exatamente. pessoal vai e procura, né? Manda para você as perguntas. E aqui, compressor no banheiro, como resolver? Não pode. O que resolve é tirando o compressor do banheiro. Essa é a resposta mais simples. Gente, não pode. Não deixe o seu compressor dentro do banheiro. A legislação, na hora que a vigilância sanitária vai chegar para fazer a fiscalização, ela vai mandar você tirar aquele compressor na hora. Não pode ficar no banheiro e nem próximo da sala de esterilização, tá? Ele tem que ficar em Hum. um reservado para ele, dentro de uma salinha identificado como compressor. Mas não. Agora também, né, Ariane, estão ocorrendo muitas mudanças também, né, com essa pandemia, com a Mas Covid-19. Então, o que você tem a comentar sobre isso como profissional, né, de estar aí auxiliando cirurgiões dentistas para o seu consultório, abertura? O que você tem que falar, você pode falar aí para a gente nesse momento aí que nós estamos passando, de muitas mudanças? muitas. O número de profissionais dessa área nos procurando para tirar dúvidas, de abril até agora, aumentou assim, ó, em 100%. Por quê? Uhum, A área odontológica é uma área que está podendo funcionar, pôde funcionar. Acho que foi uma das primeiras a voltar, né, Aretusa? E aí, a fiscalização, ela tinha e tem poder de polícia. certo. Agora, se um consultório odontológico está funcionando, porventura, um fiscal que está passando, só para ver se está todo mundo usando máscara, etc e tal, chegar, pedir os seus protocolos e você não Uhum, apresentar, como eles estão acompanhados da Guarda Municipal, agora, no estado de Minas, essa fiscalização ela tem poder policial. Com certo. isso, esses dentistas acenderam nele ali a luzinha da preocupação e vieram realmente tirar essas dúvidas, porque eles não sabiam, já teve vários consultórios lacrados, vários consultórios impedidos de funcionar nessa pandemia devido a essa falta de documentação. Então, a primeira coisa que eles estão fazendo os fiscais estão chegando, medindo a temperatura de todos os pacientes Uhum, e solicitando a documentação. Não tem como. Não certo. tem como. A Juliana está até aqui perguntando: existe uma circular que traz passo a passo dos cuidados quanto ao Covid? Você quer comentar, né, sobre isso? Isso é feito muitas das vezes de consultório para consultório. Os que a gente tem contato hoje, eles estão atendendo por dia até 13 pacientes, no intervalo de 1h30, com higienização de todas as marcas e de todos os equipamentos que aquele paciente utilizou. Então, a gente percebe que eles estão fazendo muito isso. Estão colocando também, ô Aretusa, o tapete sanizante, né? Que você se higieniza antes de entrar no consultório. Hoje está sendo a maior prática adotada por todos esses consultórios aqui da região. Certo. E agora você fala para gente aí, só para estar relembrando e para quem entrou aí agora, o passo a passo para deixar o consultório, ó, nota 10 legalizado. Não tem problema. Então vamos lá, gente. Ó, anotem, caneta na mão aí para vocês não esquecerem. Me Isso. bem,
tô perdido, não sei o que eu vou fazer, vou deixar meu Ah, consultório legalizado. Eu vou emitir o meu alvará de localização e funcionamento, eu vou emitir a minha licença ambiental, depois eu vou para o meu alvará sanitário, vou fazer o meu plano de gerenciamento de resíduos sólidos e vou sempre deixar orientado o meu manifesto de transporte de resíduos sólidos. E vou descartar um resíduo sólido, preciso comprovar para onde ele está indo. Então, pessoal, MTR aí é como se fosse uma nota fiscal do seu resíduo. Perante ao Corpo de Bombeiros, você precisa ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. É a sua segurança contra incêndio e pânico dentro do seu consultório. Não tem segredo, gente. Não é um bicho de sete cabeças. Como eu disse no início, é um processo moroso. Demora aí aproximadamente 3 meses para você ter esses protocolos. Mas é a sua segurança, né, Aretusa? É algo que vale justo. a pena. Não Vale a tem. pena. O Caio está até aqui destacando aqui, só com o protocolo estou protegido? Tá, Caio, com o protocolo é a sua segurança. A prefeitura sabe que o protocolo você já deu início na sua tramitação, que agora está dependendo dela, né, do órgão público, a finalizar esse processo e te entregar o documento. Certo. E a Juliana, mais uma vez, se tiver funcionários, Uhum. deverá ter o PPRA, IPCMSO, cuidado com a insalubridade, né? Insalubridade. Eu falo que aqui É, é o partido PPP. Tudo desse aspecto aham, de segurança do trabalho, o consultório odontológico ele precisa ter. Até os funcionários, entrando na pauta aí dos funcionários, unha cortada, sem uhum, maquiagem, cabelo preso, tudo isso são as boas práticas de um boas atendimento práticas. especializado de um bom cirurgião dentista, de um bom dentista. Uma Isso. outra informação, Aretusa, que é muito importante, que nós Ah, temos muita reclamação das pessoas, chama engenho de publicidade. É o alvará hum, placa. Sabe? A placa da fachada, ela vem. sim, certo. A gente acha que, nossa, que placa linda, maravilhosa, vou Aham, comprar e vou colocar. Gente, não faz isso não. Até para colocar a placa, você precisa de um alvará. preciso. Ah, sim. A fiscalização manda você tirar na unha mesmo a placa. Se você Então não não adianta empolgar e comprar aquela placona sem antes de não estar adianta, dentro tudo regularizado. placa é caro, viu, Laretusa? Meu Deus, é um valor muito alto. Então, Aham, você precisa de fazer o estudo da fachada. Se o seu consultório estiver de esquina, você tem que saber certo. o tipo de cor você tem que usar para fazer a sua placa, Olha que interessante. Aham, a fonte da letra. Isso tudo são exigências que eu tenho certeza que o dentista que fez 5 anos de faculdade, ele não vai saber. Porém, o seu consultório ele precisa estar de acordo com essas exigências. sim. E É, aonde ele vai conseguir isso aí para poder ajudá-lo? prefeitura, no setor de poluição visual da Secretaria de Meio Ambiente. Lá Então ele ele já vai lá na prefeitura, já faz todo o estudo, fica por dentro. exatamente, exatamente. Porque você faz um investimento, coloca uma placa maravilhosa, chega o fiscal e fala para você arrancar ela na unha, Aí, né? justamente. Isso aí faz parte assim, das dúvidas que surgem do profissional, né? Eu ia perguntar justamente isso. Quais são os tipos de dúvidas, né, mais frequentes do profissional da área? Ele chega, a primeira dúvida que ele fala assim, Ariane, o fiscal vai vir aqui? Eu falo assim, ô meu filho, eu não tenho uma bolinha de cristal para te falar, não. Mas pelo sim, pelo não, vamos deixar tudo regularizado? E justa, vou deixar tudo preparado certinho aqui, porque se bater, tá tudo ok. E um ponto importante é que para o consultório odontológico ele entrar nos convênios, ele precisa ter esses documentos. Ele não entra em convênio se não tiver toda essa documentação. Aí me aparece assim a pessoa faltando nos 45 do segundo tempo. Ariane, precisa Nossa. de alvará sanitário. Aí eu falo com ela, para quando? Para ontem. Aí eu, Aí é difícil você dar essa
essa notícia para a pessoa, que talvez é uma coisa que ela lutou tanto, né? Adaptou tanto Justo, para conseguir, e aí ela não tem condições. Ela não consegue. justa. São documentos essenciais que vocês, dentistas, precisam saber para quando iniciar, você já precisa estar pelo menos com meio caminho andado, para não ter problema. Isso. E o que você deixa aí para esses os novos profissionais que estão entrando aí no mercado, né? A mensagem que você deixa aí para eles. Pessoal, tenham paciência, tenham calma, é muita informação. Eu sei que a legislação ela está mudando o tempo todo. Cada dia é uma exigência nova que a prefeitura pede, mas se informam, vão até a prefeitura, ligam para a vigilância sanitária. Igual a Aretusa falou, eu vou deixar aqui o meu e-mail, caso vocês tenham Isso. qualquer dúvida. Pode ser pergunta besta, mas entre em contato com a gente para deixar o seu consultório legalizado. Porque a informação, a gente sabe que ela é restrita, a informação nós sabemos que ela não é difundida, só que aqui a gente vai te ajudar. Entra na vigilância, vai na Secretaria de Saúde da sua cidade, liga, pergunta, enche o saco mesmo do funcionário lá da prefeitura, não tem problema. Mas você precisa ter isso tudo certinho. É interessante ter o responsável técnico, sabe, Aretusa? Todo consultório técnico, o consultório odontológico, ele precisa ter o seu Tem que responsável ter. técnico. Então, você precisa estar bem alinhado com ele, você precisa estar, conversar a mesma língua que ele, para que o seu consultório fique sempre regularizado. Essa é a nossa palavra-chave, não tem como fugir disso. Isso, e o Caio está aqui. Como posso entrar em contato? Então, deixa o seu e-mail, o seu Instagram. Pode deixar, gente, pode deixar. E fiquem à vontade, tirem dúvidas mesmo, porque, Aretusa, nós estamos todos os dias nesses órgãos públicos, nós estamos sabendo de todas as alterações da legislação. Sim, Enquanto a gente olha essa legislação, vocês vão arrasar aí no tratamento bucal dos pacientes. isso mesmo, né? Tem a pessoa ali para tomar conta para eles. Exato, exato. E não ter problema de quando bater um fiscal lá, você vai poder a pasta de documentos, está tudo legalizado. Quando o fiscal chegar, estão todos os protocolos, estão todos os alvarás. Essa é a melhor sensação que um índio tem, de saber que você pode deitar sua cabeça tranquila no travesseiro, que a sua empresa está Tranquilo. operando toda certa. É isso mesmo, Ariane. Então, o nosso tempo já está aqui esgotando. Você quer fazer alguma consideração final ou abordar alguma coisa que nós esquecemos aqui e é importante frisar, né? Você fica à vontade. Não, o que é importante, pessoal, vão abrir o consultório odontológico, tenha protocolos. Não abra sem nenhuma segurança. Esse hoje é o nosso ponto primordial, é a nossa segurança. Ariane? Oi? Voltou? Teve um probleminha aí de conexão, voltou agora? Tá Voltou. ok me ouvindo? Ah, sim, ok. Ótimo. Ariane, o CRO MG agradece demais sua participação, que colaborou em muito aí para o aprendizado, né, dos profissionais, né? Tirou aí muitas dúvidas, o pessoal aqui elogiando, né? Agradecendo também, né? Dando os parabéns, e muita gente. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, agradeço por poder repassar o que a gente sabe, né, para esses profissionais, para que eles possam abrir as portas dos consultórios deles e darem tudo certo. Então, o prazer é todo Isso. nosso. É isso. E o que vocês precisarem, nós estamos sempre à disposição. Agora fala, passa para eles que estão esperando aqui o seu e-mail, o endereço do Instagram. Pode falar ou você quer que eu coloque aqui no comentário? Pode falar que eles anotam aí. Eu acho que deve estar todo mundo com as canetinhas, né? Aproveitar. Foram muitas informações. Meu e-mail é arianemosqueira@yahoo.com.br. O meu Instagram é ariane.mosqueira. E o meu WhatsApp eu atendo a qualquer hora, não tem problema. Deu qualquer PT,
consultório, me chama lá. É o 99440 9058. Então, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Para vocês, a dúvida pode ser besta, mas não é besta, não. O dentista sempre me fala assim, Ariana, eu tô com uma pergunta que ela é boba. Tem pergunta boba, não. Liga, pergunta, tira suas dúvidas, que a gente soluciona. Muito obrigada mais uma vez, viu, Ariane? E a nossa live, eu quero falar que a nossa live vai estar salva. Quem entrou, pegou pela metade ou já no final do nosso bate-papo aí tem como assistir ela todinha. Pode, para não ter problemas. Para não ter problema, tá registrado, viu? Parabéns, muito obrigada, tá, Ariane? Foi um prazer. É tudo de bom. Tchau. Obrigada, tchau.